Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Sou o evangelista Rafael e a gente vai continuar aqui a nossa série estudando o livro de Coríntios. Nós já estamos aí terminando o primeiro capítulo, glória a Deus por isso, é maravilhoso. E hoje nós vamos abordar do versículo 26 até o versículo 31, amém? Eu quero ler com vocês e diz o seguinte: Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Paulo aqui vai continuar tratando do problema do partidarismo que estava acontecendo na igreja. Ele está seguindo o mesmo tema desde o versículo 1. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista os vídeos. Está muito bom, irmãos. Assistam. E vai mostrar a escolha de Deus, que aniquila a sabedoria humana. Que é onde Deus vai mostrar que que a escolha dele não é segundo a sabedoria do mundo. E que a sabedoria do mundo, para Deus, ou diante de Deus, é nada. A sabedoria do mundo, para Deus, ou diante de Deus, é nada. Paulo, no versículo 26, vamos ler, diz assim: Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Paulo faz ali um contraste entre a mensagem da cruz e a sabedoria humana. A sabedoria humana que encantava os coríntios, principalmente a arte da oratória. Para os coríntios a arte da oratória era maravilhosa, era linda. Eles amavam isso, eles se reuniam em volta de oradores que debatiam e discutiam filosofia. Eles trouxeram isso do mundo. A gente deve lembrar que Corinto, junto com Atenas, eram as capitais do conhecimento da época, a capital intelectual da época. Então, esse resquício do mundo que eles trouxeram, gerou problemas na igreja, como o partidarismo em volta dos pregadores. Por quê? Havia irmãos dizendo assim: eu sou de Paulo. Outros diziam: não, eu sou de Apolo, porque Apolo tem uma oratória melhor, ele prega melhor do que Paulo. Aí os outros diziam: não, eu sou de Pedro. E outros diziam assim: eu não ligo para a liderança humana, eu sou de Cristo Jesus. Tudo isso resquício do mundo. Tudo isso resquício do que eles cultivavam antes. Antes formavam um partido em volta dos oradores. Hoje formam um partido em volta dos pregadores. Certo? Então, Paulo vai dizer o seguinte: olha aí no meio de vocês. Prestem atenção na membresia. Prestem atenção no meio do corpo da igreja. Quantos de vocês são sábios? Quantos de vocês, segundo os padrões humanos, são sábios? E os coríntios iam olhar no meio deles e dizer: realmente no nosso meio não tem muitos. Aí Paulo vai dizer: quantos aí no meio de vocês são poderosos? Estão no governo? Têm poder aquisitivo? Quantos de vocês têm poder e influência? Quantos de vocês? E mais uma vez os coríntios iam dizer: realmente aqui no nosso meio são bem poucos. Aí Paulo aumenta a situação dizendo: quantos de vocês nasceram de família influente? Nasceram num bom berço, em berço de ouro, tiveram famílias nobres? Quantos de vocês? E mais uma vez, eles vão ter que olhar no meio deles e dizer: realmente, no nosso meio ficou complicado. Veja o que diz os versos 27 e 28. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura. Paulo fez eles olharem no meio deles e ver que no meio deles realmente não havia essa sabedoria humana, com padrões humanos.
Não havia esse poder segundo o padrão humano. Não havia essa influência de família segundo os padrões humanos. E ele vai dizer no versículo 27, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Deus estava dizendo, Paulo está dizendo para eles, vocês não são sábios, vocês não são fortes, mas Deus escolheu. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, versículo 28, desprezado o que é nada, para reduzir a nada o que é. Olha que interessante. E mesmo assim, mesmo vocês não sendo sábios, mesmo vocês não sendo fortes, Deus escolheu a vocês. Ele não foi escolher os sábios. Ele não foi escolher os fortes, os de renome. Ele escolheu pessoas simples. Ele escolheu vocês. Ele não foi buscar os filósofos. Ele não foi buscar os fortes. Ele não foi buscar os influentes. Ele escolheu vocês. E tem um porquê. Versículo 29. A fim de que ninguém se glorie diante dele. A fim de que ninguém se glorie diante dele. Deus não escolheu por influência. Não foi a sabedoria de vocês, ou a força de vocês, ou a família de vocês, não foi que moldou a escolha de Deus. Para que nenhum de vocês possa olhar para Deus ou olhar para os seus irmãos e dizer, Deus me escolheu porque eu sou bom. Não foi isso. É como se Paulo estivesse dizendo, olhem para vocês. Olharam? Então, se Deus não buscou a sabedoria humana em vocês, por que vocês estão buscando? Por que estão medindo os pregadores segundo a sabedoria humana? Se todos, Paulo, Pedro, Apolo, pregam o mesmo evangelho, pregam a mesma mensagem, não foram os pregadores que morreram por vocês, nem são eles os que promovem a salvação. E Paulo mostra onde os coríntios devem se apoiar. Olha o versículo 30. É, porém, por iniciativa dele, Deus, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Paulo fala, não se apoie em homens. Apoiem-se em Cristo. É por meio de Deus que vocês estão firmes. É na mensagem da cruz que se alcança justiça, santidade e redenção. Não por meio de artifícios de oratória. Não por meio de quem fala melhor, não. É por meio do evangelho, da mensagem da cruz, que o mundo rejeitou e que vocês estão buscando resquícios do mundo na mensagem da cruz. Mas é na pura, simples mensagem da cruz que vocês devem se apoiar. E só nela a justiça, santidade e redenção. Olha o versículo 31. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Paulo está dizendo, não busquem a glória na oratória. Ela não está lá. Não busquem a glória na sabedoria segundo os padrões humanos. Ela não está lá. Não busquem a glória em homens, mesmo que sejam pregadores. Não a busquem. A busquem em Deus. Paulo está tratando do partidarismo indo na raiz do problema. A raiz do problema qual era? Eles buscavam padrões de sabedoria humana e se aglutinavam, se aglomeravam ali entre os pregadores segundo o pensamento deles. Paulo está dizendo, não, o evangelho é o mesmo, a mensagem é a mesma e a glória vem da mensagem, não do mensageiro. Então, como que eu vou resolver esse problema? Busquem a glória em Deus, não em homens. Busquem a glória na mensagem da cruz, não na sabedoria humana. Eu quero deixar uma reflexão aqui para a gente encerrar esse primeiro capítulo. Obviamente, Paulo vai continuar tratando disso no capítulo 2, e a gente vai continuar tratando disso porque é o que a Bíblia diz. Mas pensem comigo. É claro que
existem pregadores que nós admiramos, que nós gostamos de ouvir. Óbvio, existem. E, na verdade, é até bem aconselhável a gente fazer essa separação de A para B, porque vamos combinar que existem muitos hereges por aí. Existem muitos pregadores que não estão nem aí com o evangelho, distorcem a mensagem, então a gente precisa ter essa peneira. Mas nunca devemos basear a nossa fé em palavras de homens. Por mais que a gente goste do pregador fulano de tal, do ciclano, do beltrano, tanto faz o pregador, tanto faz. A nossa fé não deve estar baseada na palavra dele. A nossa fé deve estar baseada na palavra de Deus, não do pregador. Deus não tem compromisso com a palavra do pregador. Deus tem compromisso com a sua palavra. Mas ele fala tão bem, a pregação dele é tão boa. Tudo bem, que seja, mas se ela não é baseada na palavra de Deus, ela não deve ter valor para nós. Que seja considerado anátema, seja considerado loucura. Se não se baseia na palavra, se está aquém da palavra, se está além da palavra, não é válido. Nós, pregadores, a nossa única missão é expor a palavra de Deus. Não é colocar os nossos achismos, não é colocar as nossas ideias, não é colocar os nossos pensamentos. Não, a gente pode fazer isso desde que deixe bem claro que não é a palavra de Deus, é a minha. Desde que eu deixe bem claro que não é Deus falando, sou eu, porque Deus não tem compromisso com a minha mensagem. A minha mensagem ela pode ir e voltar vazia, a mensagem de Deus nunca. E Deus tem compromisso com a palavra dele. Então nós não devemos basear a nossa fé em palavras de homem, seja quem for. Seja quem for. Eu acho que um ótimo exemplo para nós são os bereanos, que enquanto Paulo pregava, eles iam olhar dentro da palavra, eles iam na escritura, eles iam observar na escritura se o que Paulo estava falando era verdade. Esse é o melhor exemplo para nós nos dias de hoje. Porque, irmãos, o que tem de pessoas se baseando em palavras de pregadores, e daí eles aprendem o que esses pregadores dizem e repetem, como se fosse verdade absoluta. E às vezes essa mensagem não está nem pautada na palavra de Deus. Às vezes essa mensagem não é o que a palavra diz, é a palavra do pregador. E você repete a mensagem do pregador como se fosse palavra de Deus. Não faça isso. Nós, como cristãos, devemos basear a nossa fé segundo a palavra do Senhor, não como a palavra de homens. Nós possamos ser, na questão de leitura da palavra e comparação com o que o pregador diz com a palavra, mais parecidos com os bereanos. Se o pregador diz A, eu olho na escritura. É realmente, a escritura diz A. Se o pregador diz B, mas não está na escritura, é anátema, é loucura, é devaneio da cabeça do pregador. Não é palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Espero que você tenha gostado. Se você ficou até aqui, foi bênção para a sua vida? Você gostou do vídeo? Então, curta o vídeo. Isso, além de me incentivar bastante, me ajudar a ter mais empenho para gravar mais, isso faz com que isso chegue a mais pessoas. E mais pessoas vão ser abençoadas. Se isso abençoa a sua vida, pode abençoar a vida de outras pessoas. E eu também peço, se foi bênção para você, compartilhe. Deixe no comentário o que você pensou, o que você acha a respeito disso. E deixe no comentário, se você chegou até aqui, se há hoje partidarismo na igreja. Será que ainda tem? Qual é a sua opinião a respeito disso? Amém, meus queridos? Fique com Deus. Até a próxima aula, o próximo vídeo. Que a graça do Senhor esteja conosco. Amém? Graça e paz.